Olá, começando o Multicidades, que é um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. E um dos componentes fundamentais na vida da sociedade e dos indivíduos é a cultura, que reflete valores, crenças, tradições e costumes de toda uma comunidade. E esse é o tema da edição de hoje do Multicidades, que começa agora. Para a gente falar sobre esse assunto, está comigo aqui no estúdio, após essa enchente, a secretária municipal da Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, que, aliás, recentemente assumiu esse desafio de secretária, mas tem uma história, uma tradição muito longa de atuação junto à cultura. A gente tem trabalhado aqui, Liliana. Primeiro, deixa eu te dar uma boa noite, que ainda não ouvi a tua voz, que é linda. Boa noite, André. A Liliana, tu tem um trabalho de cultura de muito tempo. E a gente discute nesse programa, muito especificamente, a questão das cidades. Antes de falar da secretária e do trabalho público, você circulou pelos municípios do interior, trabalhando justamente a cultura em algo muito caro para os gaúchos, que são os festivais da música nativista, da música regional. Queria que você falasse um pouco sobre essa visão que você vê dos municípios em relação à cultura. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Boa noite, André Machado. É uma satisfação estar aqui contigo, esse jornalista que tem este compromisso com a verdade, com a cultura, com as culturas populares, pode-se dizer assim. Nós nos encontramos muito no carnaval. Muito no carnaval e um pouco no tradicionalismo. Bom, mais de 40 anos na estrada, fazendo cultura, arte, acho que eu já nasci cultura. E ando por esse Rio Grande, mais especificamente nos festivais nativistas, de música, de poesia e também no Centro de Tradições Gaúchas, fazendo o que nos cabe, o que é nativismo e tradição. E a gente vê esse processo evolutivo. Embora eu era muito nova na década de 80, quando nasce a música nativista, os festivais, que começa lá em 1982 com a Califórnia, começou da canção nativa, anos 70. Ele se fortalece ali nos anos 80. Nos anos 80. E então, claro, a gente vem, quando criança, acompanhando essa simbiose entre a música, entre a poesia, enfim. E a gente vê hoje essa nova geração que chega nos festivais, com outras produções, mas bebendo na fonte, de um César Passarinho, do Leopoldo Racier, e os municípios do interior muito vivo. E ainda mantendo, embora que nós já tivemos mais de 85 festivais, passando até de 100. E muitos acabaram aqui no início dos anos 2000, mas foram resgatando a sua essência e a sua história. Tem muita coisa aí pelo interior. Eu acho que é importante a gente destacar, nós estamos falando dos festivais como um gancho para esse processo, mas é o reconhecimento de cada uma das comunidades daquilo que as identifica. Falando de festival, a gente sempre lembra da Califórnia, de Uruguaiana, mas Uruguaiana também tem uma outra manifestação cultural muito forte, que é o carnaval. Agora, semana que vem, nós vamos ter no Amazonas o boi de Parintins no final da próxima semana. Mas aqui no Rio Grande do Sul não se pode importar aquela tradição para cá. E eu acho que esse é um grande desafio dos municípios, Liliana? Encontrar suas potencialidades e, a partir dali, promovê-las, Com certeza. A gente vê, por exemplo, a cidade de Uruguaiana, que tu citas, duas forças, duas potências das culturas populares, que é o tradicionalismo, o nascedouro da mãe dos festivais e o carnaval de Uruguaiana. E assim, contraponto, já falando da fronteira, na cidade do Alegrete, que também a raiz do tradicionalismo e o carnaval lado a lado. E o interessante é que o tradicionalismo e o carnaval, no interior do estado, ele se mescla. Aquela prenda que é prenda o ano inteiro, ela segue ao longo do ano também sendo ou a porta-bandeira, ou a passista, a madrinha, o destaque do carnaval. As comissões de frente feita pelos grupos de danças tradicionais. E é lindo hoje, nós temos a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, a dona Ilva Goulart, que é presidente de uma escola de samba, no Alegrete, há muitos anos, e presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho e declamadora, prestou a sua vida mais de 50 anos para as culturas populares. Bom, agora, hoje você tem a responsabilidade, recém-assumida, Estava como secretária adjunta há um mês e recebeu a missão de ser a secretária de Cultura de Porto Alegre.
que é administrar uma cidade, uma metrópole, onde você tem as mais diversas manifestações, né? Diferente de um pequeno município, onde você tem lá um ou outro tipo... Não, Porto Alegre abrange todas. Carnaval, tradicionalismo, as artes plásticas, a literatura, o teatro, enfim, né? Como é que se coloca diante desse tabuleiro? Porque todas as peças estão lá e todas têm relevância na formação cultural de uma sociedade. Acho que é um desafio muito grande, né? Eu cheguei na secretaria para conduzir as duas maiores festas, né? Por lei do nosso município, que é o acampamento Farroupilha e logo após o Carnaval. E veja-se como uma menina nascida e criada numa periferia de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, a gente vê esse tabuleiro, né, de diversas culturas numa só cidade. E eu acho que o desafio é isso. Em primeiro lugar, eu ter esse entendimento que temos duas fortes culturas, tradicionalismo, carnaval, mas nós temos outras culturas que também são formadoras do povo porto-alegrense, como o hip-hop, como as artes visuais, a literatura. Então, eu acho que, enquanto secretária, eu tenho que estar imbuída que a gente é o todo, né? Porque todas as manifestações são importantes e todas têm a sua prerrogativa, né, de representar, seja qual for a localidade desta cidade. E eu acho que o desafio segue a gente ouvindo todo esse contexto, André, e tocando ao mesmo tempo, né, essas manifestações e fazendo que a voz desses bairros, né, sejam contemplados não só pelo poder público, mas o entendimento pela sociedade. Você me posiciona aqui nesse programa como jornalista, que é o que de fato eu sou, apresentador, mas obviamente a gente carrega a história também conosco, né? E fui teu colega na prefeitura ao longo de anos como secretário de habitação e participei das reuniões do orçamento participativo de Porto Alegre, onde via que uma grande demanda era a cultura. As semanas da Restinga, as semanas da Cruzeiro. Como é que se pensa esta cultura para as populações mais periféricas, que nesse momento, Liliana, me parece precisam mais do que nunca de ter sua autoestima resgatada através das suas próprias potencialidades? A cultura é o que resgata um bairro, resgata um cidadão. Eu sou a força dessa cultura periférica, das oportunidades, do próprio orçamento participativo que chega lá na ponta da onde talvez não se tenha acesso para chegar no grande centro. Então, a gente sabe que estamos num momento difícil, de calamidade, mas o orçamento participativo é muito importante nesse processo. Porque talvez, André, as periferias não tenham o alcance, né, dos grandes investimentos financeiros para que chegue lá no bairro onde mais precisa. E lá sai a formação, a base fundamental, né, para o empoderamento e para o levante cultural. A gente não pode falar de uma sociedade justa e igualitária sem passar pela cultura e a educação. Isso é transformador. E ela muda, né? E ela muda. Como é que ela mudou a menina negra que morava no Rubem Berta? Como é que a cultura chegou para essa menina que hoje é secretária municipal da habitação, da cultura? Da cultura. Essa menina negra, criada ali na Coab Costa e Silva, na rótula dos quibandeiros, minha família, até hoje, fundamos ali o conjunto habitacional Costa e Silva. Ela chega, sim, querendo descobrir o mundo. E muito pouco acesso para ter esse mundo. Então, eu venho de uma família de 5 irmãos, onde os meus pais, a primeira coisa que fizeram, nos colocaram no meio cultural. Fundamos um centro de tradições gaúchas, o CTG Coxilha Aberta, ao mesmo tempo a associação comunitária, e ali havia diversas oficinas. Oficineiros da própria comunidade que faziam aula de teatro, de poesia, de literatura. E eu me enganjei dentro do tradicionalismo, né? Fundando o CTG. E essa menina negra, lá pelos 10 anos, conheceu a Casa de Cultura Maria Quintana, que quão distante, né? Aos 10 anos de idade. Era longe. Muito distante para mim. Geograficamente longe. Geograficamente. E também uma barreira social, uma cultural. Uma barreira social, porque o meu mundo era aquele. Tive uma professora, a Yara Costa, que eu nunca esqueço, que foi aquela professora que levava a cultura para dentro da sala de aula, né? E através da poesia, da literatura, que eu consegui ampliar a minha mente e tentar descobrir aonde ficavam esses pontos de cultura, os grandes salões, os museus, que essa menina da periferia pudesse alcançar. E quantas Lilianas tem nas comunidades, ainda até hoje, que precisam ter esse acesso?
e como é importante a cultura enquanto poder público, enquanto secretaria, vir do centro para a periferia, né? E levar a cultura até essas pessoas. Chegar e permitir também para que depois a periferia possa vir para o centro, né? Mostrar a sua arte dentro desse processo. E aí a importância das manifestações espontâneas, como o carnaval, como o CTG, como o tradicionalismo, como o hip hop. Temos o Museu do Hip Hop hoje na periferia. É importante que você fala, Liliana, a partir da tua experiência, e acho bom que a gente compartilhe isso com as pessoas, porque não é um discurso acadêmico de que temos que privilegiar tal. Não, você viu quanto isso foi transformador naquela menina lá dos anos 80, né, para se transformar hoje numa mulher para comandar a cultura de Porto Alegre e devolver, né, essa... Exatamente. Eu me emociono muito porque... Não chora no programa Não ainda. Vou chorar. A gente se emociona. Tem 1 hora de programa ainda. André, a gente... Me passa um processo, né? Chorar, é um processo evolutivo volta, né? Na vida dessa menina, porque como foi transformador, né? Grandes salões. Uma certa feita eu ganhei um importante prêmio, né, da imprensa gaúcha. E eu fiz uma retrospectiva de minutos no palco na entrega daquele prêmio. Porque essa menina, ela queria ser e fazer cultura, mas o acesso era muito difícil. Mas tive pais que foram lutando por aquela busca, por aquele conhecimento. E a gente vê, às vezes, o quão é importante as ações comunitárias, culturais, dentro dos bairros. Sabe que essa Liliana lá do Rubem Berta, que se apegou no tradicionalismo para ser a sua saída, ela está presente em vários outros bairros de Porto Alegre, né? Por vezes no samba, em grupos de teatro, em artes plásticas e outras vezes no hip hop. Eu tive recentemente na Restinga, e a gente vai entrar nesse tema agora, né? A gente se conecta para falar com a executiva do Fórum Permanente Hip Hop do Rio Grande do Sul, que é a Suzana Bastos, porque eu tive na Restinga e vi meninas como tu, né? Meninas negras, de periferia, e que estavam lá na prática do hip hop, dentro ali do centro de cultura da Restinga, no céu, abrindo caminhos para a transformação da vida dela, né? Suzana, seja muito bem-vinda aqui ao Multicidades. Uma boa noite. Queria que você falasse um pouco, a gente está aqui junto com a Liliana Cardoso, secretária de Cultura de Porto Alegre, da importância do hip hop para as crianças da periferia, especialmente da Restinga, onde você mora e trabalha também. Uma boa noite, Suzana. Boa noite, André. Muito obrigada pela oportunidade. Aqui na Restinga, eu já faço um trabalho com a cultura do hip hop há quase 10 anos, né? Trabalhando agora na Pracinha da Cultura, só para confirmar. Não é mais CEL, agora é Pracinha da Cultura. Praça da Cultura, muito bem. Isso, e é um baita espaço, diga de passagem, né? Um espaço muito digno para a gurizada trabalhar. Isso, exatamente. E é um espaço, a gente chama de equipamento, porque nós trabalhamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e dentro deste equipamento a gente traz também, né, a cultura do hip hop. Temos capoeira, temos artesanato, temos audiovisual, informática. É um espaço lúdico, um espaço de dinâmica, né, da cultura de todos os segmentos aqui na Restinga Velha. E para mim é uma honra. Para mim é uma honra estar falando hoje, né, diretamente com a nossa nova secretária. Parabéns, bom trabalho pelo desafio. E tem muitas meninas, né, de comunidade aqui que acho que um dia vão chegar a esse sonho de estar na liderança de uma secretaria da cultura que é tão importante. E eu super concordo com as tuas falas. Sem educação e sem cultura, a gente não consegue transformar o resto, habitação, saúde, né, segurança pública. E é sobre isso. A Pracinha da Cultura está aqui para estar fazendo esse trabalho, né, trazer a segurança para as crianças, junto com a educação e com a cultura. Agora falando do hip hop, né, que é a minha é a minha máxima, né, o meu trabalho que eu faço mais na rua. Eu queria que tu falasse um pouco disso justamente, Suzana, do hip hop, né, da prática do hip hop aí na Pracinha da Cultura e o poder que o hip hop tem de inclusão dessas crianças que estão aí na periferia. É muito importante a gente dizer que algumas dessas crianças, né, um dia eu estive lá visitando a Suzana na Restinga, quando eu saí, uma menina me procura e me diz assim, o senhor vai voltar aqui? Eu digo, olha, devo voltar sim. Então, quando o senhor vier, eu estou de aniversário, semana que vem o senhor me traz um presente, claro.
né? E o que a gente imagina que essa criança vai pedir, uma menina vai pedir? Uma boneca, né? Um vestido, um brinquedo, e ela me pede, o senhor me traz uma cesta básica. Porque muitas dessas crianças que estão lá aprendendo cultura, trabalhando protegidas nesse espaço, não têm o que comer em casa, né, Suzana? Exatamente. O nome dela é Eduarda, a gente chama ela de nossa mascote, a nossa secretária. A gente sempre fala que ela vai futuramente fazer a parte administrativa aqui da pracinha, né? É o nosso legado aqui da Restinga Velha. Ela é muito grata por isso, né, André? E tem muitas Eduardas aqui, né, a secretária. Assim, nós falando sobre a cultura do hip hop, que é uma cultura de massa, uma cultura que fala sobre a linguagem, né, principalmente da nossa negritude. E, infelizmente, a gente tem que falar de violência, porque a gente tira essas crianças, esses adolescentes, né, os jovens adultos também, da questão da violência. Trabalhamos na volta de quase 5 lideranças aqui, infelizmente, que trabalham por essa parte contrária da nossa sociedade civil, mas a gente tem um relacionamento muito aberto com eles, falando de hip hop, né, sobre hip hop. Por isso a gente é muito respeitado aqui, porque o hip hop ele faz essa transformação, né? A partir do momento que a gente conversa aqui, a cultura, que é a educação, vai transformar esses cidadãos em pessoas do bem, pessoas diferentes, pessoas que vão estar contribuindo para todo esse contexto positivo na sociedade. Então, o hip-hop ele entra não só como música, mas como um alento, né, secretária? Como uma forma de mudança mesmo de vida. Então, essa Duda, esses Josés, esses Marcelos, esses tantos que a gente tem aqui na Restinga Velha, eles são modificados por esse poder transformador do hip-hop, né, com as crianças principalmente, que é o caso das oficinas que a gente tem aqui. São segundas, quartas e sextas, das 8 horas da manhã até o meio-dia, depois da 1 hora até as 5 horas da tarde, com o nosso mestre Juquinha, professor Juquinha, b-boy, né, comigo, trabalha no Fórum Permanente do Hip Hop, na Comissão de Educadores do Hip Hop, e a gente também trabalha no orçamento participativo, no qual eu sou conselheira e hoje delegado. Né? Então, Eu, quando tive a oportunidade de estar com você aí, acompanhei um pedaço da aula do Juquinha, né, junto, trabalhando com a gurizada, e eu acho que é importante, sobretudo, a gente conhecer isso, Suzana, secretária Liliana, porque às vezes as pessoas se carregam de preconceitos em relação a manifestações. E podem não gostar do hip hop, como podem não gostar do samba, como podem não gostar do tradicionalismo, mas é importante que se respeite, sobretudo, a representatividade que isso tem para aquela comunidade, né? Então, Suzana, fica aí conosco, eu só queria ouvir um pouquinho a secretária também nesse sentido, né? Porque você está lá numa manifestação muito diferente das que nós falamos no começo, como o carnaval e a tradição, mas para respeitar esse processo de cultura, você tem que respeitar a identidade das pessoas, e o que a Suzana está trazendo para a gente fala de violência? Fala, mas porque a violência faz parte da vida daquela comunidade. Eu fico muito feliz, né? O Juquinha. Juquinha é uma figura. Eu e o Juquinha fizemos uma gravação do Desafio da Pajada, do Jaime Caetano Brau, com hip hop. Eu declamando e a gente fez a 10ª. Porque a poesia, a rima, ela nada mais é o contexto de toda a simbiose do que é hip hop, que é a pajada, o que é a 10ª, o que é a trova. E essa mescla vai se completando através, né, da poesia e da arte. E essa mistura, né, dentro das comunidades que traz o hip hop e que junto com o hip hop tem um CTG e que tem um declamador e consegue fazer essa mistura junto com o hip hop, todos são pontos de cultura. Eu nunca pensei diferente disso, que traz a orquestra sinfônica para que traz a orquestra, a gente... a gente tem esse crescimento, porque tu teve um Dilamar Machado, que foi abrindo picada e conseguia ter uma visão ampla do que é cultura. Né? Porque por muitos anos a identidade do povo gaúcho havia emblematicamente uma só identidade. Depois foi se reafirmando outras e outras e outras, mas que sempre existiram. Então, essa visão enquanto poder público, enquanto gestor, a gente tem que ter o entendimento que todas as manifestações culturais são importantes e fazem parte do contexto cultural de uma cidade. Olha só, a rima da pajada com hip hop, com o Juquinha e com a Liliana.
e vão botar isso tudo no enredo numa escola de samba. Tudo ainda. gravado, nós lançamos o nosso, no YouTube a gravação, foi um sucesso. Que loucura. As pessoas se identificando com aquilo. Realmente, dona Liliana, parece que ser a mesma coisa, as prendas dentro do CTG, parece ser a mesma coisa, porque não tinha este contato. E tudo é arte, tudo é cultura, tudo é rima. Suzana, você tem aí 10 anos de trabalho nessa questão do hip hop. Você deve ter histórias bonitas de transformação da vida dessas crianças que passaram pelas oficinas. Então, seguindo as falas da nossa querida secretária, é um prazer estar conversando com vocês. Nós estamos com o projeto do Cine Pop, né, no orçamento participativo, e exatamente sobre isso, secretária. Fazendo a mistura do audiovisual, do profissionalismo e do hip hop, né? Eu sempre faço a parte de mestre de cerimônia, faço a apresentação, faço algumas entrevistas, né, com as pessoas dos CTGs, e tem sido um sucesso. A gente está desde novembro, estamos desde novembro do ano passado, começamos no Jardim do Salso, aqui na Restinga Velha, na Restinga Nova, lá mais para cima um pouquinho da Restinga Velha. Porque a Restinga, acho que a senhora sabe, né, secretária, que tem várias Restingas, né? Sim. E eu trabalho aqui na Restinga Velha, e é, para mim, a minha paixão, é onde eu me encontrei, né? Inclusive o meu querido irmão Luquinha foi aqui na Restinga Velha e tal. E a gente tem esse contato aí agora com o orçamento participativo, com o Cine Pop. Nos CTGs a gente tem feito, então, as atividades. Sim. E essa atividade com o tradicionalismo já atuou aí com essa parte que foi feita com a senhora, né? Sobre essa questão da trova com a parte das falas do hip hop. Suzana. A dança. Oi. Não, quero pedir para tu concluir e te agradecer muito pela participação aqui e dar parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem no hip hop na pracinha aí na Restinga Velha. Muito obrigada. Obrigado, Suzana Bastos. Você gostou da nossa conversa multicultural? A cultura é isso, na verdade, né, secretário? Uma mistura, né? É isso, André. É importante que a Suzana falou, né? O CTG Guardiões do Rio Grande, que é na Restinga, da nossa patroa Cacau, tem um trabalho importantíssimo, porque ela conseguiu transformar o CTG Guardiões do Rio Grande num ponto de cultura, onde ela tem uma agenda, né, do acesso para todas as manifestações. E o CTG Guardiões faz o teatro, o hip hop, a poesia gaúcha. Então, dentro de um bairro, às vezes, tu não tem uma associação, um espaço cultural. E aí tem o Centro de Tradições Gaúchas, tem um galpão. E ali eu acho que todas as culturas têm que estar dentro do CTG, né? Fazendo o cronograma, dividindo a agenda, para que essas manifestações possam usar um ponto cultural que não é somente para tradicionalismo. Não, fazer essa união, né, das manifestações culturais dentro das comunidades. Eu estava falando com a Suzana e a gente falou ainda da questão da orquestra sinfônica, né? Acho que foi Veríssimo que disse que mora numa cidade que tem uma orquestra sinfônica, né? E é muito bom isso em Porto Alegre. Aliás, o maestro Evandro Matê faz um trabalho espetacular de popularização do repertório da OSPA em Porto Alegre. E essa visão, por vezes as pessoas têm uma visão elitizada da cultura, né? Isto não é cultura, né? A Secretaria faz alguma distinção nesse sentido, secretário? Com certeza não, né? Eu acho que a Secretaria tem que ter essa prerrogativa de popularizar e entender as diversas manifestações culturais. Por exemplo, o maestro Matê, quando eu fui patrona dos festejos em 2021, nós fizemos o tema dos festejos Farroupilha. 250 anos. A música tema da Semana Farroupilha, Anita Garibaldi, de autoria de Marlene Pastro, e a Orquestra Sinfônica, com 6 mulheres à frente, Maria Luísa Benites, Loma, Xana Miriam, Luísa Barbosa, Marlene Pastro, Liliana Cardoso, e abrimos, né, cantando Anita com a orquestra ao fundo. A popularização que a gente consegue fazer do clássico ao erudito, ao popular, né, chegar nos mais longínquos pagos, né, e pegar um clássico que é a música Anita Garibaldi, que foi orquestrada essa música pelo maestro Alfred Riosberg, que foi maestro da OSPA, e popularizar junto com a orquestra. Essa é a importância de chegar. E aí você vai, ao invés de você pegar e impor, né, a música clássica, você começa por essa vinculação com o popular, despertando interesse,
e fazendo com que a pessoa queira conhecer mais aquilo. E, de fato, hoje nós temos lá, aos sábados, em Porto Alegre, a possibilidade de assistir uma orquestra sinfônica. Com certeza, né? Eu acho que a cultura ela é um galpão redondo sem lado para chegar. Diversas manifestações vão entrando por todas as salas, por todas as portas. E essa visão nós temos que ter, para hoje, sempre de entender que o girar da carreta, da cultura, ela é ampla. Ela é do mundo, ela é para todos e a todos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida, a gente volta com o Multicidades conversando sobre cultura. E no próximo bloco, a gente conversa também com a diretora de Artes e Economia Criativa da Secretaria da Cultura, da SEDAC, e diretora da Casa de Cultura, Mari Quintana. Nós já voltamos. Nós estamos de volta com o Multicidades, que hoje fala sobre a cultura como uma ferramenta de transformação nas cidades. Nossa convidada aqui no estúdio é a secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, que está desde o início do programa aqui comigo. Queria perguntar, Liliana, se esse ano de enchentes e de muitos desafios, o orçamento da cultura, as possibilidades da cultura vão ser muito afetados. Muito afetado, André. Nós sabemos que temos o decreto da calamidade, né, onde tudo está voltado para a recuperação dessas famílias que perderam tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai lutar, né, por mais orçamento, principalmente o OP, o Orçamento Participativo, que é um dinheiro que gira em torno das comunidades. E para geração de renda, né? Muita gente que depende. Depende. Não é só o ponto de vista terapêutico, de que o acesso à cultura nos ajuda a melhorar o nosso psicológico, né? No enfrentamento, mas é recurso, é dinheiro na mão dos fazedores de cultura, os que trabalham com cultura, os que fazem a roda da economia girar, porque a cultura é sempre a primeira a parar nas grandes catástrofes, passamos por uma pandemia, agora por uma enchente, e a última a voltar. Então, o que envolve tudo isso, né, os que ficam, o pessoal da graxa, que está sofrendo drasticamente, nós temos aí os artistas, o pessoal da graxa os músicos, é a turma da força. A turma da força. Então, a gente tem que ver um mecanismo agora, e estamos preparando para isso, para fazer novamente uma injeção financeira para poder largar, né, os primeiros lotes para fazer essa roda girar para a economia criativa dos artistas. Os pontos de cultura lá de Porto Alegre, os espaços culturais públicos, como é o caso do Centro Municipal de Cultura, que foi muito afetado ali na Érico Veríssimo. Como é que eles estão, secretário? Bom, o nosso Centro Municipal de Cultura, no momento, né, ele está se recuperando, foi drasticamente afetado. Vamos ter que ter um investimento ali de mais de 10 milhões, porque foi desde o palco, toda a parte elétrica da tubulação, do motor. Das duas casas de espetáculo, tanto a Álvaro Moreira quanto o Renascença. Tanto o Renascença. O Ateliê Livre, que faz, né, as oficinas ali, de artes visuais. Que produz artistas, que produz né? artistas, forma artistas. Que forma oficineiros, que forma artistas. Então, o nosso Centro Municipal de Cultura, ele está passando por um momento muito difícil. O acervo da Biblioteca Josué Guimarães? Também foi afetado. Conseguimos, né, levantar alguns materiais, mas a gente conseguiu salvar a metade desse acervo, o resto foi muito afetado. Então, nós estamos imbuídos, né, de ver uma forma do financiamento, enfim, para poder levantar o nosso Centro Municipal de Cultura, né, como os diversos aparelhamentos, mais o Centro Municipal, que é o teatro mais querido da nossa capital. A gente adora. Histórico. Adora. Olha, está conosco nesse debate também o secretário de Cultura do município de Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos, secretário Ralph Cardoso. Vou começar, secretário, perguntando o que perguntei agora para a secretária de Porto Alegre sobre como esta enchente, essa tragédia climática, afeta nos investimentos da cultura aí no município de Novo Hamburgo. Uma boa noite, secretário. Boa noite, André. Boa noite, Liliana, aos espectadores aí da TV Ubra também. Tá? Primeiro, uma satisfação, acho, poder participar de um diálogo tão importante quanto esse e estratégico para mim na perspectiva de mundo mesmo. Né? A economia da cultura ela vem se demonstrando cada vez mais imponente e viável, tanto quanto o resultado desse produto, né, cultural, a arte em si,
se demonstrou fundamental e foi testado isso dentro mesmo da pandemia como a ferramenta necessária para a gente poder fazer a travessia, né, enquanto humanidade mesmo, né, se reconhecendo nos outros, se reconhecendo nas outras e pensando o que nós seríamos depois daquela pandemia. Eu penso que a gente aprendeu alguma coisa, mas não aprendeu muito com aquele episódio, né, e a calamidade agora ela pode proporcionar um tipo de solidariedade que a gente foi muito bom e pontual atuando, né, que foi no socorro das vítimas como um todo, né, sem nenhum tipo de distinção, sem nenhum tipo de discussão sobre resgatar as pessoas, né, ao mesmo tempo em que a gente precisa, a partir de uma situação como essa, discutir que futuro a gente quer. E a cultura, para mim, ela está no centro dessa discussão, né? A gente só vai conseguir evoluir enquanto sociedade quando nós entendermos que o direito conquistado à cultura na Constituição de 88 é tão fundamental quanto o direito à habitação, quanto o direito à saúde, quanto o direito à educação, quanto o direito à segurança pública, enfim, né? Então, nesse sentido, a gente precisa, na minha avaliação, sempre centralizar o debate nessa perspectiva. Em Novo Hamburgo, a gente teve um impacto considerável, sim, em relação à produção cultural, à produção artística, ao fazer da arte na cidade, né? Todos os gaúchos e gaúchas pararam praticamente o mês de maio todo em relação ao que era possível fazer, justamente porque grande parte de nós ou foi impactado diretamente e precisou ser resgatado e salvo, ou grande parte de nós estava envolvido resgatando, né, e salvando. Então, o mês de maio é um mês de uma reflexão importante, mas de uma produção muito baixa. A retomada agora no mês de junho, ela, na perspectiva da Secretaria Municipal da Cultura, ela acelera alguns processos, principalmente voltado aos editais. Nós já tínhamos, com o êxito da Política Nacional Aldir Blanc, iniciado o diálogo em relação a para onde deve ser e como deve ser encaminhado os aproximados 1,5 milhão que Novo Hamburgo recebeu e receberá nos próximos 4 anos também, né, para desenvolver política cultural. Além disso, nós já tivemos um incremento importante nos últimos anos aqui na cidade de investimento direto na cultura como uma ferramenta também através de edital, né, republicana no emprego desse recurso e, ao mesmo tempo, vem desenvolvendo, André, assim, uma política, eu acho que importante, relacionada à cultura e a essa engrenagem orgânica na cidade, né? Nós temos o Polo Audiovisual em Novo Hamburgo, que realiza já desde 2020 uma série de produtos culturais, né? Nós fomos capazes aqui de engrenar com o co-investimento regional da Ancine 3 longas-metragens, 10 pilotos de série, curta-metragem. Isso foi renovado agora com outros projetos contemplados na política Paulo Gustavo, né, na Lei Paulo Gustavo, relacionada ao audiovisual. A gente tem um projeto, e eu ouvi há pouco, né, a entrevista, né, Feliz da Cidade, que tem uma orquestra. Bom, nós somos muito felizes aqui, porque a nossa orquestra de sopro municipal é muito competente, né, de músicos profissionais, bancada pela Prefeitura Municipal com recurso próprio. E, em função de nós termos uma orquestra, a gente também conseguiu consolidar o que a gente chama aqui de núcleos de orquestra jovens, né? Hoje são aproximadamente 400 meninos e meninas frequentando núcleos espalhados pela cidade, numa perspectiva do projeto chegar a todas as escolas de ensino fundamental, ou seja, nós teremos 52 núcleos, aproximadamente 1.350 jovens praticando música instrumental, principalmente violino, viola, cello e baixo, né? Então, o impacto ele é indiscutível. Nós temos insegurança em relação aos eventos da própria cidade do segundo semestre, né? Especialmente aí falando da Semana Farroupilha, Feira do Livro e Virada Cultural, né? Que hoje a gente não tem certeza absoluta de conseguir manter em função de recursos, né? Em função do impacto financeiro no orçamento da cidade, essa reconstrução necessária para todos os setores. Está mantido, a princípio, o Natal, né? O projeto é um projeto que já contava com Lei Rouanet, com captação parcial, então a gente vai insistir nisso para que a gente consiga ampliar a captação e realizar esse evento importante, não só para a cidade, na relação da estima, na relação da saúde mental mesmo das pessoas, mas na perspectiva profissional, né, da atuação remunerada de agentes culturais, principalmente locais nesse momento, e uma batalha grande para a gente poder
retomar esses eventos do segundo semestre através de lei de incentivo. Então, esse é o esforço desse momento. Agora, secretário Ralf, o senhor dá para a gente um painel que é mais ou menos o que a gente queria justamente buscar aqui, mostrar que fora de uma capital, Novo Hamburgo é uma grande cidade, né, com universidade, uma indústria muito forte, mas fora da capital você pode ter e deve ter uma vida cultural muito rica. Mas eu queria lhe perguntar sobre um desafio que é também Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem uma identidade étnica, né, na questão da cultura alemã muito forte, aí no Vale dos Sinos, São Leopoldo ao lado também, nesse caminho. Como é que se faz para manter esta tradição, esse vínculo das origens do município, agregando também as mudanças que a sociedade tem? E eu lhe digo isso com muita... A primeira vez que eu fui em um evento de hip-hop foi em Novo Hamburgo, né? Ou seja, Novo Hamburgo também tem esta cultura periférica também muito forte, né? Como é que se faz esse equilíbrio, secretário Ralf? Eu penso, primeiro, tendo muita presença da necessidade de reparação em relação ao povo negro, né? Novo Hamburgo tem, desde que a gente assumiu a gestão aqui, a perspectiva nos editais, como eu comentava, de uma cota para a política afirmativa relacionada ao povo negro, né? Ao mesmo tempo, a gente vem desenvolvendo bastante essa perspectiva, né, com capacitação para a equipe da Secretaria da Cultura, por exemplo, né? A gente trabalhou muito pesado nesse entendimento sobre a importância da política afirmativa e sobre o espaço do povo negro na cidade. A Novo Hamburgo, a gente não pode esquecer, tem a Cruzeiro do Sul, que é uma escola que tem 101 anos de vida, né, de formação. E, além dela, nós temos a Protegidos, que são dois grandes centros importantes de cultura e de efervescência aqui na cidade, mas que sempre foram exclusivamente vinculadas ao samba ou à celebração nesse sentido, né? E o que a gente vem fazendo é colocando em xeque esse entendimento, que sim, ele é legítimo, mas ele é muito curto, ele é muito viciado, e ao mesmo tempo ampliando o significado da participação do povo negro em todos os ambientes, né? A Liliana mesmo teve em Novo Hamburgo mais de uma oportunidade, tratando não só desse tema, né, porque a capacidade da Liliana é muito além de ser uma mulher negra, né, uma liderança competente do tradicionalismo, uma liderança competente da política cultural, e essas referências perpassando nos momentos vários aqui da cidade também estimula com que a meninada, principalmente, ou o povo negro, tenha uma referência de poder ser do samba, mas ser muito além disso, né? Então, na perspectiva do povo negro, a gente vem estimulando que aconteça o que já é tradicional, né? Que aconteça o que já é possível em relação ao que vinha sendo estruturado na cidade, mas ampliado num dado momento, e, ao mesmo tempo, proporcionando, principalmente na periferia da cidade, onde vive essa população majoritariamente, acesso a outras ferramentas como a música instrumental através dos núcleos, né? Ou através do audiovisual, ou através do acesso ao fomento direto em função da política afirmativa dos editais, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma cidade miscigenada, né, André? Novo Hamburgo, ela é indiscutivelmente de origem germânica, ao mesmo tempo em que, quando os alemães chegam aqui, nós já tínhamos os negros escravizados, nós já tínhamos a população indígena, né? E aí a gente vai lembrar de coisas mais antigas, assim como a Toca dos Bugres, né? Então, Novo Hamburgo tem espaços que já eram ocupados antes da chegada dos europeus, ao mesmo tempo em que, indiscutivelmente, trouxeram um tipo de desenvolvimento, principalmente industrial, que é a grande característica da cidade, né? A cidade, ela ainda conserva essa chancela de uma cidade potente, industrializada, desenvolvida, né? E que precisa também ter essa perspectiva de um desenvolvimento ainda mais amplo, relacionado ao desenvolvimento humano, relacionado a outras tecnologias, relacionado a outras economias, mas conservando, enaltecendo e celebrando o bicentenário da colonização alemã, né? E, nesse sentido, nós temos, ou tínhamos, melhor dizendo, né, dentro da agenda do município, uma festividade grande, importante, para acontecer na FENAC no mês de julho, né? Ela foi cancelada em função da calamidade. A gente está construindo um calendário alternativo nesse sentido para a celebração dos 200 anos. Vai acontecer no mês de julho, dentro do Festival Internacional de Música, que foi remodelado em função
da calamidade e vai acontecer ao invés de política ou de espaços formativos, né, como workshops e oficinas, vão ser apresentações, e a principal delas, que seria o encerramento do Festival Internacional de Música, que é a 2ª edição, vai ser a 9ª Sinfonia de Beethoven, né, um músico alemão, também completando 200 anos da 9ª Sinfonia, no dia 28 de julho, no Teatro Fevale, com uma grande orquestra sinfônica, né, formada por músicos do Rio Grande do Sul, e base dela, né, a nossa Orquestra de Sopro de Novo Hamburgo, um coral com mais de 100 vozes, né, a Coral da PUC envolvido, corais municipais envolvidos, para que a 9ª Sinfonia seja feita de maneira brilhante, assim, com a regência do maestro Linus Lerner, e vai marcar, assim, né, o bicentenário em Novo Hamburgo, para que no mês de julho não se passe sem fazer essa atividade importante, né? Mas que ao longo do 2º semestre, assim, a gente desenvolve também outras atividades nesse sentido. Tá certo. Mas eu penso que é fundamental a gente falar de miscigenação sempre, né? Novo Hamburgo é uma cidade metropolitana, né? Muito influenciada por todas as etnias, né? E que certamente penso que essa seja uma grande virtude, né? Essa mistura, essa miscigenação, essa generosidade que todos os povos entregam quando são recebidos fora do seu ambiente natal, né? Tá certo. Secretário Ralph Cardoso, secretário da Cultura de Novo Hamburgo. Obrigado, secretário, por estar conosco aqui na Ubra TV, no Multicidades. Agradeço a oportunidade, um abraço, André, um abraço, Liliana, né? E falar de cultura e exercitar isso, eu acho que é fundamental para a gente construir um outro futuro. Tá bom, obrigado, abraço, secretário. Estava ouvindo o secretário Ralph. O secretário Ralph me fez lembrar de algo que eu participei do Carnaval em 1999 na Imperatriz Dona Leopoldina, que era em homenagem ao Tangos e Tragédias. E o samba dizia assim, essa mistura de raça, em profusão, o gringo negro gaúcho e o alemão. E aí vinha, no repente, aportaram no Labi e descobriram que a esbórnia é aqui, né, que fazia referência ao espetáculo do saudoso Nico Nikolaevski, do Wiki Gomes, hoje com a Simone Haslan, na esbórnia Contra-Traca, né? Antes era lá no Tangos e Tragédias. E o Rio Grande do Sul é mesmo isso, né, secretário? Essa mistura de raças em profusão. E o que me parece que me coloca o secretário Ralph com muita propriedade é que não há a supremacia de uma manifestação sobre a outra. Com certeza. Eu tive na Feira do Livro de Novo Hamburgo, a convite, né, da prefeita e do secretário Ralph, e ele fez um conjunto na Feira do Livro, a Matriz da Cultura Negra. E eu fui lançar o livro, né, a Matriz da Cultura Negra no Gauchismo, várias manifestações ali culturais da negritude, do povo negro, mesclado com o alemão, um pouco com o italiano, germânico, então étnico, porque as cidades hoje, né, só se resgata aquilo que sempre foi. A raiz que sempre teve, como ele diz. O negro chegou bem antes da etnia germânica, e aí o índio já estava lá. Então, essas manifestações foram se enraizando e sempre estiveram ali. E quão importante é um gestor público ter essa visão ampla que a gente havia falado antes, né, André? Do entendimento das culturas serem todas pertencentes ao espaço. Secretário, eu queria pegar com a senhora o que a senhora disse no primeiro bloco. Voltar lá na menina de 10 anos do Rubem Berta, que foi conhecer a Casa de Cultura Mário Quintana. Como é que foi a Casa de Cultura Mário Quintana para a guria? No caso, guria mesmo, né? Porque é gaúcha ainda também, né? Gauchesca. Como é que foi a chegada da guria na Casa de Cultura Mário Quintana? Um passeio da escola, com ingressos, né, vendidos, e a gente entra naquele ônibus da comunidade, chega na Rua da Praia, no centro, né, de Porto Alegre, e olha aquele mundo, aquele prédio, aquele hotel Majestic, uma arquitetura maravilhosa. E o poeta Mário Quintana, né? Na poesia do Mário Quintana, eu como declamadora, a professora foi já despertando, nos preparando para aquela visita. E olha que interessante, passou-se alguns anos, eu tinha 15, 16, morre Mário Quintana. E minha mãe e meu pai me levaram no velório do Mário Quintana e eu declamei para ele no berço do seu caixão. Sabe, quando eu conheci o Mário Quintana, e é isso que é bonito, que a cultura viva, né? Ela conecta coisas. No Carnaval, na Avenida Perimetral, em 1985, quando ele foi homenageado pela Praiana no Jubileu de Prata da Praiana. És um abençoado. Mas assim, e André... o Quintana estava na avenida,
junto com a sobrinha dele, a Helena, né? Helena. Com a Helena na avenida, ouvindo lá, a minha Porto Alegre está em festa e a literatura se engalana, é o Jubileu de Prata da Praiana, saudando o nosso poeta Quintana. Que lindo. E eu olhando para aquele prédio, né, da Casa de Cultura Mário Quintana, achando que aquilo era intocável, que eu, né, como uma menina jovem da periferia, nunca chegaria perto daquele prédio. E hoje a gente tem todos os prédios à nossa volta. A menina não chegaria e a gente achava que as águas não chegariam na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Pois, afetado pelas enchentes, o setor cultural do Rio Grande do Sul teve museus, teatros, salas de cinema alagados. Então, o Estado busca, obviamente, recuperar esses espaços e está conosco, de forma online, a diretora de Artes e Secretaria de Economia Criativa da Secretaria de Cultura do Estado e também diretora da Casa de Cultura Mário Quintana, que é a Germana Conrad. Germana, uma boa noite, obrigado por estar aqui. E eu fiz questão que tu pudesse ouvir uma parte dessa história da Liliana, porque eu tenho certeza que a cada dia se repete isso na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Com crianças descobrindo esse universo, descobrindo a história do Rio Grande do Sul, a cultura, através dessas portas abertas também para a periferia. Uma boa noite. Olá, boa noite. Bom, obrigada pelo relato da Liliana, né? Acho que tem uma emoção muito grande quando a gente fala da Casa de Cultura. Eu fico muito orgulhosa, assim, de estar à frente, né? Mas sei que é uma história de afeto que a Casa de Cultura representa para toda a cultura do Estado, do Rio Grande do Sul e do sul do país. Acho muito importante dizer que a gente fica muito comovido nesse momento, né? De precisar abraçar a Casa de Cultura, a cultura do Estado, né? Como um todo. E nesse momento a casa está fechada e a ideia é justamente a gente, assim que puder, retomar a abertura. A gente sabe o que isso significa, né? Para essas crianças que vão lá, a gente tem uma equipe educativa, a gente procura o ano todo desenvolver atividades, ações para os públicos mais variados, né? Então, recebendo pessoas de todas as idades, tendo cada vez mais atividades na rua, na travessa, buscando que esses públicos realmente se sintam em casa. E a casa está fechada nesse momento, né? Porque as águas chegaram ali, dependendo, né, do ponto, a 1,60, 1,80 de altura. Então, a gente está procurando agora, o quanto antes, retomar as atividades, mas claro que precisa passar por uma série de reformas, de restauro da parte elétrica, da parte hidrossanitária, hidráulica, esquadrias que foram afetadas com a água, pintura, todas as 3 salas de cinema, né, da Cinemateca maravilhosa, vão precisar ter as suas poltronas, seus carpetes, revestimentos substituídos. Então, é um trabalho que a gente pretende, né, fazer nos próximos meses para reabrir ainda no segundo semestre. A gente está, obviamente, torcendo muito por essa reabertura, né? E o que eu acho que é importante destacar aqui, Germana, independente desse momento em que a Casa de Cultura está, infelizmente, fechada em razão da enchente, é o que ela representa na irradiação para todo aquele momento. Eu acho que fui várias vezes na Casa de Cultura Mário Quintana, mas talvez nos momentos mais ricos seja ali quando você vai e tem grandes festas embaixo da Casa de Cultura, como blocos, como a Noite dos Museus, que é um grande evento, ou seja, é você estar naquele ambiente mesmo que você não esteja dentro dele, né? Essa capacidade que a cultura tem de se irradiar. E a Casa de Cultura conseguiu esse feito, né? E isso não vai ser perdido por causa das águas, né? Não, isso não. Pelo contrário, a gente agora, inclusive no dia 29 de junho, vai fazer uma festa junina. A ideia é que mesmo com a casa fechada, a gente mantenha esse clima de comunidade, né, esse espírito coletivo em torno da cultura que a Casa de Cultura representa. Então, já fica o convite a partir das 2 da tarde, no próximo sábado, esperamos que o tempo esteja bom. E a ideia justamente não é, obviamente, um momento de celebração comemorativo, mas é um momento da gente voltar a se encontrar, né, porque ao contrário da pandemia, a gente tem essa possibilidade. E alguns dias atrás, quando foi feito um anúncio, né, pelo Banrisul e pelo governo do Estado, né, pela Secretaria de Cultura do Estado, a gente estava dizendo justamente que agora, ao contrário da pandemia, a cultura teria que ser a primeira a voltar, para que a gente não ficasse prejudicado também na nossa cadeia econômica, né, porque a gente sabe que para algumas pessoas pode ser lazer, turismo, mas quem trabalha no dia a dia com a cultura sabe que aquilo também é o seu sustento e a sua vida profissional toda, né? Então, a gente justamente está retomando aos poucos e mantendo esse caráter público da Casa de Cultura. E, bom, como um todo, né, várias instituições do Estado estão buscando já reabrir, a gente já está com muitas reabertas que não foram tão atingidas. É o caso, por exemplo, da Biblioteca Pública do Estado, da Biblioteca Home Life,
do Teatro São Pedro, que inclusive nesse momento está com um festival emergencial de música, e que também vai ter um novo festival específico, né, para todo mundo que é das artes cênicas, então teatro, circo, dança, isso vai ser em julho. A gente vai promover justamente esses momentos de encontro para que a cadeia como um todo seja favorecida, né? Artistas, técnicos, produtores, agentes culturais no geral. Bom, Germana, vamos estar junto no sábado, dia 29, nessa festa, que é um grande abraço para pegar e dizer assim, esse espaço é nosso, é da cultura, é da cidade, é do Estado. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Multicidade, Germana. Muito obrigada também. Obrigado a Germana Conrad, que é a diretora lá da Casa de Cultura Mário Quintana, e como é importante a gente poder ocupar esses espaços, né, Liliana? Eu referi com a Germana ali da Noite dos Museus, que eu acho uma sacada, uma das grandes sacadas de cultura que a gente tem em Porto Alegre. Tem uma produtora por trás desse processo, mas é uma hora da cidade tomar conta das ruas, né? Com certeza, André. Agora nós estamos também numa logística, né? Porque o Centro Municipal de Cultura tem uma agenda de espetáculos já programados até o final do ano, o ano que vem. E nós estamos sem sala para isso. Nós estamos sem sala para isso. Então, estamos vendo a remoção desses espetáculos no Teatro de Câmara Túlio Piva, enfim, tentar reorganizar para que a cadeia produtiva possa retornar. O Túlio Piva ficou muito bonito. Ficou a entrega, né? A restauração, a mudança do teatro, temos em torno de 230 lugares ali. Daria perfeitamente grandes espetáculos e também já tem uma agenda bem propositiva. Então, agora temos que realocar o Centro Municipal de Cultura para outros equipamentos culturais para poder a cadeia produtiva continuar girando. O secretário Ralph, quando a gente falou ali em Novo Hamburgo, fez referência ao cancelamento, né, a suspensão de um grande evento para comemorar a imigração italiana que estava marcado para julho. Porto Alegre está precisando, vai precisar também suspender, desmarcar alguns dos seus eventos culturais programados. A gente tem acampamento Farroupilha, tem carnaval no próximo ano. Como é que a prefeitura está lidando com isso, secretário? Pois então, o acampamento Farroupilha, que é daqui a 2 meses, ele já vinha no processo desde março, né, de preparação. Interrompemos as inscrições por conta da calamidade. Para nós não termos, né, a irresponsabilidade, termos a segurança de conduzir este processo com muita segurança, né? Enfim, nós fizemos uma enquete com os acampados, com os piqueteiros, que são os que fazem a festa, são os que levantam os galpões, enfim. O acampamento Farroupilha emprega mais de 3.000 pessoas. Através do marceneiro, do eletricista, durante... Aqueles 20, 30 dias ali. Muito mais, durante os 45 dias, porque começa na montagem já. E aí, 70% dos acampados decidiram acampar, tá? Porque acampamento sem os acampados não existe. 70% decidiu, bom, o poder público, por hora, não tem como pôr investimento, né, financeiro por conta da calamidade. Só que nós temos 2 leis de incentivo à cultura que já havíamos colocado para avaliação o ano passado, a Rouanet. São essas de captação. As de captação, e é o que vai levantar o nosso acampamento, né? Trazendo a roda da cadeia produtiva dos músicos, dos artistas, o pessoal da marcenaria e os próprios acampados, porque vamos ter uma baixa também, porque 10% dos acampados perderam também os seus galpões. Então sai o acampamento Farroupilha. Sai o acampamento Farroupilha, encerrou hoje as inscrições. Já nessa sexta-feira. Já encerrou hoje as inscrições, né? Vamos ter um balanço mais preciso, né, a partir de amanhã. E o nosso acampamento começa a montagem no dia 17 de agosto, dia 7 de setembro, a chegada da chama, e vai até o dia 22 de setembro, porque temos um feriadão do dia 20. A Bienal, que é um evento importante em Porto Alegre, essa foi adiada, né? Sim. O Porto Alegre em Cena? O Porto Alegre em Cena está em processo, porque é mais em novembro, né? Embora ainda a parte, né, do financiamento do município está por conta do decreto bloqueado, mas o Porto Alegre em Cena também vinha nessa organização. Também e logo mais vou ter Rouanet. Tem uma Rouanet para ser pré-aprovada. Mais adiante, vamos ter uma reunião sobre isso. Bom, e o Carnaval é um outro desafio gigante. O Carnaval é um compromisso muito grande do poder público, né? Essa grande festa que é em 2025. Com certeza é a nossa festa oficial do município, junto com o acampamento. Né? Mas em preparação antes, claro, sofremos, né, com esse embate do financiamento, mas vamos seguir firme aí com essa nossa grande festa popular. Secretária Liliana Cardoso, muito obrigado por esse debate.
Eu não deixei a secretária chorar no primeiro bloco, Ai, quase segurou Ai, o tu fez eu choro. lembrar uma infância tão linda, de tanta luta, tanta resistência. E eu aqui, sempre me emociono. E eu aqui na sua frente quero dizer que a senhora sirva de inspiração para tantas meninas. Quero mais Lilianas. De periferia que estão por aí imaginando o que será do seu futuro. Um dia pode ser secretária de Cultura, se a cultura também lhe ajudar. Né? Não perder as oportunidades. Amém, Obrigado, secretária. obrigada. Multicidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 995882374. Uma boa noite para você.